Oi, gente! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu tive que mudar o narrador, porque o Eleven Labs, que era o aplicativo que eu usava, acabou os créditos. E por enquanto eu estou usando esse. Obrigada! E bora pro vídeo. Skullgirls, uma obra pensada por Alex Zada e lançada em 11 de abril de 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360, e depois para computadores e dispositivos móveis. Oi, gente, eu sou a Jade, e eu vim aqui contar a história de um jogo de luta não tão conhecido, mas com uma interface maravilhosa, animações desenhadas à mão e com uma história com vários caminhos. Chega de enrolação e puxa a vinheta personalizada. Ok, antes de eu começar a história, preciso falar que o Skullgirls Mobile é antes dos acontecimentos do jogo, e o Skullgirls Unini The Encore são os acontecimentos, e esse vídeo possivelmente vai estar separado em blocos. Tá, depois de eu ter explicado isso, vamos começar com o universo de Skullgirls. No começo dos tempos existiam 3 deusas waifus, Mother, Vênus e Ahron, e elas perceberam que os seres humanos são uns merdas, e elas enviaram uma relíquia poderosa que concederia o desejo de qualquer mulher. Mas se o coração dela fosse impuro, ela seria transformada em uma Skullgirl, que tem o objetivo de destruir tudo o que vê pela frente. O nome do artefato é Skullheart, e junto dos Skullheart elas enviaram Dabia, uma entidade metamorfa que seria tipo uma extensão de Mother, e trabalha para a Trindade, que é uma religião fictícia. E nessa religião as divindades dela são as 3 deusas waifus que eu tinha dito. E Dabia usa o disfarce de irmão Agatha, uma freira, que fica na Catedral da Trindade. E ela usa a aparência para enganar as pessoas, e Dabia é responsável por escolher candidatas para ser a nova Skullgirl em 7 anos. Que é o tempo que os Skullheart está pronto para fazer um desejo. Dabia não tem uma história muito clara, mas ela participa de várias histórias, sendo geralmente uma figura antagonista, e é totalmente submissa às deusas da Trindade. A história se passa no reino de Canapi, depois da guerra entre a nação Gigão e o reino Xadrez. Agora vamos falar das Skullgirls, que nos conhecemos em ordem cronológica. A mãe da Annie foi a primeira Skullgirl, e não tem uma data certa quando ela virou uma Skullgirl, mas de acordo com a Wiki, foi um passado distante. Ela procurou o Skullheart para desejar que a sua filha nunca crescesse, transformando ela em uma imortal. Depois temos um salto temporal, e provavelmente teve várias Skullgirls nesse tempo não apresentado. Mas a próxima Skullgirl foi Saline Cantiello, mãe de Squigly, há 14 anos atrás, que no dia de seu aniversário, ela recebe um presente de uma senhora, e ela descobre que era o Skullheart. E depois de saberem que a família Cantiello estava com o Skullheart, os Medicins enviaram Dália Negra para matar todas que estavam na festa. E por isso Saline deseja para o Skullheart que todas de lá revivessem. Mas o Skullheart acabou transformando todos os zumbis mortos-vivos, menos Squigly. Eu vou contar a história dela depois. Rainha Nancy, conhecida como mãe de Parazou e Umbrella, e também esposa do Refrãs. Como eu disse, aconteceu uma guerra entre Canapi, reino Xadrez, e a nação Gigão. E nessa guerra, a rainha Nancy decidiu fazer um pedido para o Skullheart para terminar com a guerra. O desejo não foi realizado na hora, e se eu me lembro, passou 3 anos. E nesse meio tempo ela engravidou da Umbrella. E ela foi a Skullgirl mais forte, e que precisou dos 3 países para derrotar ela. E o Refrão sumiu depois do acontecido, tendo tudo isso acontecido 7 anos atrás. E a mãe e a nova Skullgirl, eu não vou falar a história dela, porque depois vou contar a história de cada personagem separadamente. Nós temos várias histórias de Skullgirls, de cada personagem. Eu não vou contar tudo detalhadamente, porque senão vou ficar falando horas sobre a origem de cada personagem. Philly é filha de Marcus Medici e Amélia Medici. Pelo fato dela ser uma Medici, ela não tinha muitos amigos, a não ser Carol, outra estudante. E ela conheceu Sansão por causa de Carol, que apresentou a ela um cachorro, que achou na rua, que estava com Sansão em seu pelo. E ele prometeu a protegê-la, em troca de um lugar. Alguns meses depois, Carol é sequestrada,
e Filia se culpa por isso. Até que Mary invade a casa deles para matá-los e se vingar. Mas o cachorro e Sansão acabam convencendo Mary, e ela acaba poupando a família de Filia. Mais tarde, os pais dela decidem partir para outro lugar. Mas Vilate e Atamon chegam junto da máfia Medici e matam os pais de Filia. E Vilate fala para Atamon achar Filia. E ela tenta chamar Sansão, mas acaba sendo baleada. Sansão, quando vê que Filia está quase morrendo, resolve mudar de hospedeiro indo para Filia, o que salva sua vida. Mas ela acaba perdendo a memória e agora está em situação de rua. Carol, ou melhor Painwheel, ela era amiga de Filia e uma estudante, até ela ser sequestrada por Valentine e levada para o laboratório Zero Anti-Schoolgirls. E lá ela foi usada como experimento, e nela foi implantado 2 parasitas sintéticos, chamados de Bua Drove e Gaiboga, além de terem colocado no corpo dela o sangue de uma Schoolgirl, e transformaram ela em um monstro que é controlado por Brain Dwayne. Depois de testar suas habilidades, ela junto de Valentine são enviadas para a operação contra os Medicis. Ela reconhece o sobrenome, mas continua a missão. Depois de um tempo, ela pede para Valentine parar com a operação, e Valentine deixa ela ir. Ela vaga por Meplacrace e reconhece sua casa. Ela sabe que, provavelmente, seus pais não iriam reconhecer ela. Brain Dwayne a chama, e Painwheel lamenta e retorna. Tia é Bella, uma órfã da terra de ninguém, que sendo a única que consegue controlar sua arma viva, vice-versa, e que trabalha para a máfia dos Medicis no Cirque Descartes como a atração principal e acrobata. Ela foi adotada Vital Medici. Ela entrou como uma assassina da máfia, depois de um teste que acaba ganhando, depois de proteger Vital das facas de Beatrix. Saindo um pouco do roteiro, a origem dela é realmente curta, sinceramente. Valentine, a última enfermeira viva da Última Esperança. Ela entrou nos laboratórios muito cedo, para tratamentos, e com isso ela perdeu um dos olhos, quando o laboratório 7 foi destruído. E a cruz no olho é o resultado de testes com substâncias que eu não posso falar. Agora vamos contar da Última Esperança. Elas eram um esquadrão de enfermeiras médicas, sei lá, que tinham o princípio era derrotar a Schoolgirl. Mas um dia elas foram emboscadas em uma missão contra a Schoolgirl pela Marie. E quase todas as integrantes morreram menos Valentine, que serve como agente dupla dos laboratórios anti-Schoolgirl e com a própria Schoolgirl. Squiggly, ou Sienna Cantiello, relembrando a sua mãe, fez um pedido para o School Hat para reviver os membros da sua festa de aniversário, que foram mortos. Continuando a história dela, Roberto Cantiello pede para Leviathan, seu parasita, protegê-la. Com isso, aparentemente acabou preservando a sua consciência. Roberto acabou virando um monstro junto de sua esposa. Depois Sienna vai à direção a Tori Medici e conhecer Anne, Big Bunny, Violet Posefausti. Ela aceita lutar contra seus pais, mas depois Quigley acaba adormecendo, depois da sua mãe sumir. Após os 14 anos, ela acorda novamente, com a nova Schoolgirl, e acaba a história, deixando ela em aberto. Pessoal, provavelmente eu vou ter que fazer uma parte 2, porque está sendo muito ruim editar esse vídeo, que está ficando muito longo. Eu não quero fazer em vocês esperarem, mas o meu celular parece que não quer que eu edite. Foi isso, galera. Se inscrevam no meu canal. Para apoiar, deixem o like e aproveitem esses vídeos ao lado. Um beijo e tchau.